Meus pais me expulsaram de casa com 16 anos. Anos depois eles apareceram tentando roubar minha casa e tudo que eu construí sozinho. Eu nunca achei que escreveria algo assim, mas talvez contar essa história seja a única forma de organizar tudo o que aconteceu na minha vida. E quem sabe, talvez sirva de alerta para quem acredita que laços de sangue são indestrutíveis. A verdade é que, às vezes, a família é a primeira a nos trair. Eu cresci em uma casa onde sempre me senti como um estranho. Meu irmão mais velho era o orgulho do meu pai, atlético, cheio de medalhas de futebol, sempre bajulado. Minha irmã mais nova era a queridinha da minha mãe, inteligente, dedicada, recebia presentes caros e atenção constante. E eu? Eu era apenas o do meio. O nada especial. Lembro-me de noites inteiras sentado à mesa do jantar, tentando contar uma conquista simples da escola, como uma boa nota em matemática, e ser ignorado. Enquanto isso, se meu irmão dissesse que marcou um gol, a casa inteira comemorava. Aos poucos, eu aprendi que nada do que eu fazia era suficiente. Mas o pior não eram as comparações, e sim as palavras. Meu pai adorava repetir: "Você nasceu errado. Não sei como pode ser tão inútil." Minha mãe raramente me defendia. Na melhor das hipóteses, ela suspirava e dizia: "Ele só é diferente, dê tempo." No fundo, sei que ela também acreditava que eu era um fardo. Quando completei 16 anos, a sentença caiu. Cheguei da escola e encontrei minhas roupas enfiadas em sacolas plásticas no quintal. Meu pai estava com um cigarro na boca e disse friamente: "Você já é um homem. Hora de se virar sozinho. Aqui não tem espaço para parasita." Tentei protestar. Disse que ainda estava estudando, que ajudava nas tarefas, que precisava deles. Mas minha mãe, evitando olhar nos meus olhos, apenas murmurou: "Vai ser melhor assim, você vai aprender." Aquilo me destruiu. Carreguei aquelas sacolas pelas ruas sem rumo, chorando como uma criança, porque era isso que eu ainda era. Naquela noite dormi em um banco de praça, abraçado às minhas roupas, sentindo que o mundo inteiro tinha decidido que eu não valia nada. Os meses seguintes foram um inferno. Eu trabalhei onde consegui, panfleteiro sob o sol escaldante, ajudante de pedreiro carregando sacos de cimento que quase quebravam minha coluna, garçom que levava bronca por qualquer erro. Muitas vezes, o pagamento mal dava para comer um salgado e um suco no fim do dia. Houve dias em que não comi nada. Dormi em abrigos lotados, com cheiro de mofo e desespero. Outras vezes, me encolhi em escadarias de prédios, rezando para que ninguém me expulsasse no meio da madrugada. E o que mais doía não era a fome, nem o frio, era lembrar que eu tinha uma família, mas mesmo assim estava ali, sozinho. Mais de uma vez pensei em desistir. Pensei em acabar com tudo. Mas sempre havia uma chama dentro de mim, uma voz que sussurrava: "Se você não lutar, vai morrer aqui." E eu lutei. Aos 18 anos, consegui meu primeiro emprego fixo em uma oficina mecânica. O dono, seu Alfredo, era um homem simples, de fala dura, mas com um coração enorme. Ele percebeu logo de cara que eu não tinha para onde ir e me ofereceu um colchão nos fundos da oficina. Aquilo foi um milagre. Seu Alfredo me ensinou não apenas sobre carros, mas sobre responsabilidade. Ele dizia: "Trabalho duro não mata ninguém. Mas a preguiça, essa sim, te enterra vivo." Eu agarrei cada palavra como quem agarra uma tábua de salvação. Trabalhei de segunda a segunda, aprendi tudo o que podia. Em pouco tempo, me tornei seu braço direito. Com o salário, consegui terminar os estudos no supletivo. Cada diploma, cada certificado que eu recebia, era como um tapa na cara dos meus pais. Eu não era inútil. Eu estava me tornando alguém. Aos 22 anos, já era chefe de equipe na oficina. Guardava cada centavo. Aos 25, juntei o suficiente para abrir meu próprio negócio. Foi uma luta burocrática e financeira, mas finalmente inaugurei minha pequena oficina. O letreiro brilhava com meu nome, e eu chorei na calçada olhando para aquilo. Era a prova viva de que eu não precisava de ninguém além de mim mesmo. Os anos seguintes foram de puro crescimento. Fiz cursos de administração, aprendi sobre investimentos, melhorei meu marketing. Em pouco tempo, abri uma segunda filial.
Contratei funcionários, virei patrão. Aos 30 anos, já era dono de 2 oficinas prósperas e finalmente comprei minha casa própria. Não era apenas uma casa. Era um símbolo. Cada tijolo representava noites de fome, cada parede contava a história de um garoto expulso que não se rendeu. Era o lar que meus pais me negaram. O que eles não sabiam era que eu já desconfiava. Desde que reapareceram, instalei câmeras de segurança, registrei contratos da casa em meu nome, e tinha provas suficientes para processá-los. Eu não gritei, não chorei. Apenas peguei o controle da TV, troquei para o sistema das câmeras e mostrei as imagens da invasão. Vocês têm 2 opções: saem agora, ou amanhã cedo estarão respondendo a um processo por invasão de domicílio. Minha mãe tentou chorar. Como pode ser tão cruel com a própria família? Meu pai gritou, ingrato. Monstro! Mas nada me atingiu. Eu aprendi, desde os 16 anos, que laços de sangue sem respeito não valem nada. Eles tentaram virar o jogo. Minha mãe se levantou, caminhou até mim e agarrou meu braço com força. Você não tem coração. Nós somos seus pais. Essa casa é tão nossa quanto sua. Eu a encarei, gelado. Essa casa é fruto do meu trabalho. Vocês não ergueram um tijolo, não passaram uma noite sem comer, não sentiram o frio da rua. Vocês não têm direito nenhum aqui. O silêncio que se fez foi pesado. Meu pai cerrou os punhos, ameaçando me encarar como fazia quando eu era criança, mas agora eu não era mais aquele garoto indefeso. Eu apenas apontei para a porta. Eles saíram, cuspindo ódio. Mas a história não terminou aí. Dias depois, quando pensei que estava tudo resolvido, acordei com batidas na porta. Era um oficial de justiça trazendo uma notificação. Meus pais estavam tentando mover um processo alegando que eu tinha comprado a casa com dinheiro da família. Eles afirmavam que tinham me ajudado financeiramente no começo, e por isso tinham direito a uma parte. Era mentira, claro. Mas eles foram monjos o suficiente para contratar advogados. Descobri que minha irmã estava junto nessa, falsificando documentos para reforçar a versão deles. A audácia não tinha limites. Passei noites sem dormir, revendo papéis, juntando recibos, comprovantes de depósitos, contratos das minhas empresas. Meus advogados garantiram que eu tinha todas as provas, mas o simples fato de ter que enfrentar aquilo me corroía por dentro. Era como se meu passado tivesse voltado para me assombrar. No tribunal, meus pais chegaram de cabeça erguida, como se fossem vítimas. Minha mãe chorou diante do juiz, dizendo que só queria justiça, que eu os havia abandonado. Meu pai me olhou fixamente, tentando me intimidar. Mas quando chegou minha vez de falar, eu contei tudo. A expulsão. Os anos na rua. As humilhações. Mostrei documentos, fotos, até cartas de recomendação de antigos patrões. O juiz não teve dúvida, a casa era inteiramente minha. O processo foi arquivado. Mas para mim, não era só uma vitória legal. Era o fechamento de um ciclo. Hoje, não sinto mais raiva. Sinto pena. Porque eles escolheram me perder. Escolheram me tratar como lixo. E agora vivem amargurados, enquanto eu cresço e próspero. Essa história não é sobre vingança, mas sobre sobrevivência. Sobre como a verdadeira vitória não é destruir quem te feriu, mas provar, com a própria vida, que você venceu apesar deles. E eu venci.